Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Se você chegou até esse vídeo, fique até o final, pois o Senhor tem uma palavra para entregar ao teu coração. E o Senhor me trouxe aqui hoje para te lembrar que sua luta não é contra a carne e contra o sangue, que sua luta não é contra pessoas. Lá em Efésios 6, a partir do versículo 12 diz assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades, os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e, depois de lutarem até o fim, continuarão firmes, sem recuar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você às vezes está pensando que sua luta é contra o seu parente, que sua luta é contra o seu vizinho, que sua luta é contra o seu colega de trabalho. Eu não sei onde você tem enfrentado guerra com isso, mas sua luta não é contra elas. A sua luta é contra demônios. Sua luta é contra as armadilhas do diabo e as ciladas dele. Talvez você esteja enfrentando uma guerra onde pessoas têm sido usadas pelo maligno para te lançar palavras, para te desanimar, palavras para te afrontar, palavras para fazer você esmorecer na sua fé. Mas lembre-se que sua luta não é contra elas. Essas pessoas estão sendo influenciadas por forças malignas, estão sendo usadas muitas vezes pelo diabo para te afrontar, para te afligir, para lançar palavras que vêm como setas envenenadas ao nosso encontro, para nos desanimar, nos paralisar, para parar a obra que o Senhor tem na nossa vida. E hoje o Senhor me trouxe aqui para te lembrar, sua luta não é contra carne e sangue, nem contra pessoas. Muitas vezes o inimigo vai usar pessoas bem próximas de você, pessoas que você nem espera. Fique atento, olhe com os olhos espirituais as pessoas, olhe com os olhos espirituais ao seu redor. Porque o inimigo vai usar essas coisas, vai usar pessoas que você menos espera contra a sua vida. E lembre-se desse momento, que sua luta não é contra elas, que sua luta é contra o inferno, contra demônios, contra o diabo. E para isso, o apóstolo Paulo já nos adverte aqui no versículo 14: portanto, sejam preparados, use a verdade como cinturão, vistam com a couraça da justiça, calcem os sapatos da prontidão de anunciar a boa notícia de paz e leve sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete, a palavra de Deus como espada que o Espírito lhes dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem. E orem sempre por todo o povo de Deus. Toda vez que o inimigo lançar palavras contra a tua vida, que vá contra a palavra de Deus e contra aquilo que Deus já disse a teu respeito, use o escudo da fé e fala: não, eu creio no que Deus disse ao meu respeito. Eu creio na palavra do Senhor e eu vou declarar a palavra. Se ele diz que eu sou derrotado, não, a palavra diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Se ele diz que Deus não vai cumprir as promessas da minha vida, a palavra de Deus diz que Deus é fiel, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso ele falaria e não cumpriria? Se ele falou, ele vai cumprir. Que não há nada impossível para o Senhor, que não há nada difícil demais para ele. Aleluia. Se o inimigo tem usado palavras para te desmotivar, aleluia, saiba que Deus é aquele que te dá força, que te sustenta, que te levanta. Aleluia. Declare a palavra do Senhor, profetize a palavra do Senhor. Se alimente dela e profetize ela, porque é assim que você vai vencer o maligno. Em nome de Jesus, você vencerá pelo poder do nome do Senhor Jesus e com a sua palavra, que é a espada do Espírito Santo. Aleluia. Então declare a palavra de Deus sobre a sua casa, sua família, seu lar, seu emprego. Olhe as pessoas com olhos espirituais, sabe que sua luta não é contra elas. Ore por elas. E se você está nesse vídeo é porque Deus está te lembrando disso, assim como Ele me lembra muitas vezes. Que minha luta não é contra a carne e sangue. Então eu só posso vencer se eu estiver alicerçada em Cristo. Se eu estiver firme na rocha, se eu declarar a palavra, se eu ter na minha mente, eu sou salvo. Vá contra, decida crer. Decida crer na palavra do Senhor. Decida crer não apenas pelos teus sentimentos, mas pela palavra. Decida. Eu creio no que Deus diz. Eu creio no que Deus prometeu. Eu creio que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Aleluia. Deus te abençoe e te revista de toda a sua armadura, para que você possa lutar e após lutar ter êxito, ficar firme e sem recuar, em nome de Jesus.